E aí, pessoal, informações, especulações e algumas questões relacionadas à participação de outras pessoas na tentativa de tirar jogador do Grêmio. E a palavra de Gustavo Quinteiros, que os santistas cobram como o Grêmio cobrou caixinha. Você vai entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora um recado para você. Você lembra que você passou muito tempo KTO.com, pois agora é kto.bet.br, porque a KTO foi uma das empresas que mais se preocupou com a regularização das bets no Brasil e está cumprindo todos os requisitos. Então, kto.bet.br, o novo site a partir do dia 1º de janeiro, você tem que trocar. Vai lá em kto.bet.br, faça o seu cadastro e esteja regular. E claro, jogue com moderação, acima de 18 anos. kto.bet.br. Gente, tenho algumas informações aqui e eu começo com um nome de um zagueiro que é muito poderoso e pelo visto está virando empresário também. Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, está lutando para que Vijaçante vá para o Palmeiras. As notícias do centro do país dão conta de que ele está integrado aí na luta, ele que é o capitão da seleção paraguaia, que é amigo pessoal de Vijaçante, e estaria então participando aí, pedindo e insistindo na contratação. Segundo as informações, a proposta do Palmeiras até o momento é de 8 milhões de euros pelo Vijaçante. E o Grêmio contrapropôs por 13 milhões de euros, dizendo que antes disso não conversa. Ou seja, vale o contrato, vale o escrito. Vai conversar com o Grêmio pelo valor que o Grêmio quer. Eu não sei a posição do Vijaçante, ainda não consegui saber. Mas o Gustavo Gomes, segundo essa informação lá de São Paulo, dá conta da necessidade de ter esse volante e está insistindo nisso. Então, Gustavo, avisa lá os teus chefes para botarem mais dinheiro para conversar com o Grêmio, senão o Grêmio não vai conversar. Não adianta. Não, nós não temos que parar com essa ideia de que tudo é em cima da conversa e os clubes só perdem. Durante muito tempo tem que pagar todos os contratos. Depois disso, só perde. Então, esse é um ponto aí que a gente não vai... E tenho certeza que o Grêmio não vai abrir mão. Outra situação importante também é que surgiu a possibilidade, pelo menos é uma especulação que vem do Paraná, do Natan Pescador entrar na negociação do Kusevich. E também me disseram que o Kusevich, aquele salário de 700 mil reais que ontem foi divulgado, que a gente acabou colocando aqui, também não confirma, tá? Diz que ele não é um jogador tão caro, mas as informações não são boas, assim, do ponto de vista técnico. Eu conversei com várias pessoas e me disseram que César, não vai resolver. Então, vamos ficar atentos aí a essa discussão, né? É algo que preocupa o zagueiro chileno, que pelo que eu soube aí não é tudo isso, né? Pelo menos é o que todo mundo está falando. Outra situação aqui, o Cruzeiro entrou na briga pelo Valentim Gomes, o zagueiro, a estrela, uma das estrelas do time do Vélez, zagueiro, 21 anos, pé esquerdo, ofereceu 10 milhões de euros. Ou seja, o Grêmio nem começa essa discussão aqui. O Grêmio nem participa disso aqui. 10 milhões de euros, ou tu tem um grande investidor que banca, ou tu não entra nessa discussão. Vocês lembram que a gente falou que era um dos jogadores mais promissores do time do Vélez, o time do Quinteiros, que o Grêmio poderia ter alguma facilidade nessa questão? Pois não, não tem. Por esse valor aqui nem se começa a conversa. Nem se começa a conversa. O Vélez teria feito, o River teria feito uma proposta de 5 milhões de euros, tu poderia pensar com outro investidor, alguma coisa com o Celso Rigo ou mais algum parceiro, e quando fala 10 milhões de euros, aí discute, aí nós estamos falando de nível Europa, jogador que está saindo daqui para a Europa, então, e é basicamente o que o Cruzeiro está propondo. Então imagina o tamanho da competição, nessa hora que a gente vê a necessidade de ser muito mais criativo. Algo que o Grêmio está sendo, porque o Grêmio tem 9 estrangeiros no grupo já. E a gente vê especulação em cima de especulação e está notando que o Grêmio está atrás de mais estrangeiros. O que isso quer dizer? O mercado é mais barato lá, tu acaba tendo mais possibilidades e tu vai acabar colocando jogadores que não vão poder ser relacionados juntos.
O Kahneman está fora de combate por um tempo, né? Ele fez aquela cirurgia, então ele está fora de combate por um tempo, mas os outros, em tese, estão à disposição. Então esse é um ponto aí que a gente ouve muito e nomes são especulados a todo momento, mas a tendência é que o Grêmio contrate esses jogadores e que o Grêmio tenha que optar por alguns que não vão jogar, ou em determinado jogo. Lembrando que isso serve para as competições locais e para a Sul-Americana não. Mas a Sul-Americana tem um número de jogos muito menor, né, do que os outros. Então, este é um dos pontos que a gente vai vendo em cima das especulações e que de alguma maneira ficam claro que o Grêmio vai colocar muitos jogadores, vai ter mais estrangeiros do que o número máximo permitido para uma partida, né, porque sob contrato pode ter mais, e não vai usar em alguns jogos, não vai usar, vai acabar optando por um ou outro, né, fica claro isso, porque exatamente por essa questão aí envolvendo essa fúria financeira que a gente está vendo no Brasil, e isso inflacionou muito o mercado de jogadores brasileiros, muito, e isso também tem repercussão diretamente no planejamento dos clubes, né? Não tem muita coisa para fazer. Outra curiosidade, aqui uma curiosidade, hoje tem uma matéria no Globo.com, no Globo Esporte de São Paulo, dando conta da incomodação do torcedor do Santos com o Gustavo Quinteiros. E a matéria diz que ele esteve apalavrado com o Santos. E por que eu chamo isso como uma discussão interessante? Porque o Grêmio teve isso com o Caixinha, há não muito tempo atrás. O Grêmio esteve apalavrado com o Caixinha e acabou não confirmando. Depois o empresário do Caixinha acabou tocando uma flauta lá, dizendo que não foi nada disso e tal, mas o fato é que teve isso. A discussão com o Gustavo Quinteiros é um pouco diferente do Grêmio, porque, e as pessoas fizeram essa comparação, vocês falam de um, não falam de outro, não. É que o Caixinha negociou ao mesmo tempo com o Santos e com o Grêmio. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Mandou contrato no mesmo dia. Então ele estava enrolando algumas coisas. O Quinteiros, a negociação com o Santos foi um mês antes da contratação do Caixinha. O Santos só buscou o Caixinha depois de negociar com o Quinteiros, depois de negociar com o Renato e aí negociar com o Caixinha. Completamente diferente. Mas eu vi que tentaram montar uma comparação que eu acho indevida, acho que não é perfeita, mas para efeito de análise serve, né? Ele teria palavrado, mas ele nunca anunciou uma semana, ou melhor, um dia depois, ou 3 horas depois, como anunciou o Caixinha. É só olhar os fatos. Tem gente que gosta de comparar para comparar, e tem gente que acaba tendo que olhar. Se é semelhante, a gente discute. Se não é semelhante, não cabe a comparação. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.